Olá pessoal, boa noite. Meu nome é João Paulo, sou mestrando do PPGD da UFPA, sou monitor na disciplina de vocês esse semestre e o meu intuito é acompanhá-los, poder prestar uma assistência caso necessário, caso vocês precisem de alguma ajuda, podem contar comigo. E nesse momento, como nós estamos com as aulas suspensas, eu vou aqui apresentar para vocês a correção de uma bateria de exercícios para a gente poder fixar o conteúdo que já foi repassado até o momento, que é a parte introdutória da teoria dos recursos. Então a gente vai verificar aqui que esses exercícios são exercícios bastante simples, tá? A intenção nesse primeiro momento é justamente para a gente poder fixar o conteúdo. Então, quem aí já teve a oportunidade de se aprofundar um pouco mais nos estudos da teoria do recurso na parte inicial, com certeza vai conseguir resolver esses exercícios de forma muito tranquila, tá bom? São exercícios que foram elaborados por mim, com o auxílio da professora Gisele. Então, de modo prévio, qualquer equívoco numa digitação incorreta, eu peço logo desculpa. Tá bom? Então vamos aqui entrar nas questões e qualquer coisa eu vou estar à disposição para ajudá-los, certo? Bom, a primeira questão ela fala sobre os recursos e pede para a gente marcar a alternativa incorreta. Então a gente vai verificar aqui questão por questão e encontrar os erros, encontrar o erro da assertiva e verificar também as outras alternativas. Tá? Alternativa letra A, vamos lá. A interposição de recurso não importa na instauração de novo processo. Dentre outras finalidades, possibilita o prolongamento do estado de litispendência. Bom, a assertiva aqui ela está totalmente correta. Realmente, quando a gente interpõe um recurso, isso não significa a instauração ou ajuizamento de uma nova ação. Simplesmente ocorre o prolongamento da ação originária. Então, como a questão mesmo fala, é o prolongamento do estado de litispendência. Então, a instauração de um recurso, a interposição de um recurso, perdão, ela de modo algum representa a instauração de um novo processo. Então, a alternativa A está correta. Alternativa B. O recurso representa a extensão ao direito de ação exercido no processo, sendo também direito de acesso aos tribunais. No mesmo sentido da alternativa anterior, o recurso ele representa a extensão ao direito de ação, que nós estudamos lá em teoria geral do processo, e ele vai se estender aqui na teoria dos recursos, e representa também, em uma última análise, por que não, o direito de acesso das partes aos tribunais. Então, alternativa também correta, sem nenhum problema. O ato de recorrer representa um direito potestativo. Veja, que nós estamos trabalhando num elemento que representa o conceito de recurso. É um direito potestativo da parte, o ato de recorrer, também sem nenhum problema. Então, provavelmente, o erro deve estar na alternativa D, que diz o seguinte: a interposição de recurso não importa na integração da decisão judicial impugnada. Vejam, a interposição de um recurso importa sim na integração da decisão judicial impugnada. A decisão judicial impugnada recorrida e o conteúdo da decisão do recurso, ela vai justamente servir para integrar a decisão que foi impugnada. Vou dar um exemplo para a gente ficar mais claro. Imaginem os embargos de declaração. Imagina uma sentença que foi embargada e nessa sentença tinha uma omissão. O juiz recebe os embargos de declaração, sana esse vício, sana a omissão que estava presente e ele vai devolver a decisão corrigindo esse vício. Então fica claro que a decisão impugnada por meio dos embargos de declaração, ela foi
ela recebeu um conteúdo que a integrou. Então, por isso dizer que a interposição de um recurso importa sim na integração da decisão judicial impugnada. Então, a alternativa a ser marcada aqui porque está incorreta é a alternativa letra D. A segunda questão diz respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. E aí a gente vai ter que marcar a alternativa correta. Vamos lá. O princípio do duplo grau de jurisdição tem previsão na Constituição Federal de 88, de modo que representa um princípio com valor absoluto. Bom, aqui nessa assertiva tem duas questões. Primeiramente, o princípio do duplo grau de jurisdição não tem previsão expressa na Constituição Federal. Isso não quer dizer automaticamente que não significa que não tem um caráter, não representa um princípio constitucional. Há uma discussão na doutrina sobre isso, inclusive o professor Fred, no seu livro, ele estabelece essa discussão de uma forma mais aprofundada, mas não está expressamente previsto na Constituição Federal. Um outro ponto, representa um princípio com valor absoluto. Aqui também, como nós vamos observar posteriormente, essa afirmação aqui, ela não representa, ela não está correta, tá? Então essa assertiva aqui está errada, porque não tem previsão na Constituição Federal e também não representa um princípio valor absoluto. Assertiva letra B. O duplo grau de jurisdição informa que a parte vencida tem direito a apresentar ao menos um recurso, como forma de obter outra avaliação do seu direito pretendido, admitindo determinadas exceções. A priori, ao que parece, a assertiva não tem nenhum problema. Está correta. Vamos avançar nas outras assertivas para a gente poder ter certeza. Letra C. O princípio do duplo grau de jurisdição garante que a parte sucumbente tenha direito a apresentar ao menos um recurso para um órgão jurisdicional superior. Aqui nós temos que observar o seguinte. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele não importa, na verdade ele não dá o direito à parte apresentar um recurso para um órgão jurisdicional superior. Ele garante sim que a parte tenha direito de apresentar um recurso, mas não significa dizer que seja para um órgão jurisdicional superior. Vale lembrar, por exemplo, as causas de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Não tem no nosso ordenamento jurídico um órgão que seja superior ao STF. Então, só por essa questão lógica, nós já vemos que essa premissa aqui ela está incorreta. Letra D. O duplo grau de jurisdição representa um princípio absoluto. Opa, nós já vimos que não representa um princípio absoluto. Não admitindo exceções. Admite sim exceções. E aqui informa que a parte vencida tem direito a apresentar ao menos um recurso como forma de obter uma outra avaliação do seu direito a alegar. Essa parte inicial aqui é onde está o erro. Como nós já vimos, não representa um princípio absoluto e admite sim exceções. Por exemplo, a lei de execução fiscal, ela veda a possibilidade de apelação para sentenças cujo valor da condenação seja inferior a um parâmetro estabelecido na lei que eu não me recordo agora. Mas vejam, há sim limitações ao princípio do duplo grau de jurisdição, portanto ele não é um princípio absoluto e admite sim exceções. Então a alternativa certa aqui, ela de fato é a letra B de bola. Questão de número 3. Vamos lá. O artigo 203 do CPC informa que os pronunciamentos do juiz são sentenças, decisões interlocutórias, aqui só corrigir, e despachos. A esse respeito, responda a alternativa correta. Então a gente vai aqui trabalhar com os pronunciamentos do juiz. Vamos lá. Letra A. Os despachos possuem conteúdo decisório de mérito. Opa, despacho, conteúdo decisório de mérito? Não, despacho não tem conteúdo decisório de mérito. Então aqui a gente já encontra o primeiro erro, já eliminamos de cara a letra A.
Letra B. As decisões interlocutórias não possuem qualquer conteúdo decisório sobre o mérito, veiculando tão somente questões administrativas processuais, não sendo contra elas oponível qualquer recurso. Falso. As decisões interlocutórias podem possuir conteúdo decisório, como nós já vimos. Então, essa alternativa também está incorreta. E vamos à letra C. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. E aí é um complemento aqui da letra C. O recurso que desafia a sentença é a apelação. Bom, novamente aqui não há qualquer problema com essa assertiva. A priori está correta. Vamos ver aqui a letra D de dado. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como despacho. Veja, o erro está aqui nessa parte final. A decisão interlocutória é sim todo pronunciamento de natureza decisória que não se enquadra como sentença. Então esse é o equívoco da questão. E voltando aqui à letra C, eu peço que vocês reparem que essa parte aqui que eu estou destacando é a letra de lei. É o que dispõe o artigo 203 quando ele fala sobre sentença. E por que eu coloco dessa forma aqui essa alternativa copiada expressamente do CPC? Porque em muitas oportunidades, tanto na prova da OAB, tanto em concurso, a letra de lei ela cai dessa forma, sem nenhuma alteração. Às vezes com uma letra errada, com uma premissa errada, mas vejam, é importante que nós tenhamos o conhecimento do código, dos dispositivos, então é importante que nós estabelecemos o costume de fazer a leitura das disposições legais do código. Tá? E aqui essa disposição final, o recurso que desafia a sentença, a apelação, também está correta. Nós não avançamos ainda nos recursos em espécie, mas eu adianto desde logo que, em regra, o recurso que desafia a sentença é a apelação. Tá? Então, a alternativa certa aqui na terceira questão seria a letra C de casa. Questão de número 4, para fazer aqui o julgamento das assertivas. Então, vamos lá. Os recursos judiciais representam a única alternativa para a impugnação das decisões judiciais, para marcar certo ou errado, e a resposta é errado. Os recursos, eles não representam, pessoal, a única forma de impugnar as decisões judiciais. Outros meios são possíveis, como algumas ações autônomas, que nós vamos verificar ainda nesse semestre, como ação rescisória, por exemplo, e também os chamados sucedâneos recursais, como o pedido de reconsideração. Tudo isso a gente vai verificar ainda. Mas é importante saber que os recursos judiciais eles não são o único meio de se impugnar as decisões judiciais. Questão número 5. Ela vai trazer aqui um caso hipotético e, posteriormente, algumas assertivas para a gente analisar se são verdadeiras ou falsas, certas ou erradas. Então vamos lá. A situação é a seguinte. Alícia é ré em ação judicial de indenização por danos morais e materiais movidas por Inácio. Então, Inácio é o autor, Alícia é a ré, é uma ação com objetivo de reparação de indenização por danos materiais e por danos morais. Houve uma sentença judicial que julgou parcialmente procedente o pedido de Inácio e condenou Alícia ao pagamento apenas referente ao pedido de indenização por danos morais, sendo absolvido a respeito dos danos materiais. Diante desse quadro, Alícia e Inácio interpuseram um recurso adequado. O acórdão do Tribunal de Justiça julgou improcedente o recurso de Alícia e procedente o recurso de Inácio, de modo que a sentença foi reformada e Alícia passou a ser condenada em danos morais e danos materiais.
e aí vamos depois julgar se as assertivas abaixo estão certas ou erradas. Só para a gente fazer aqui um resumo, parece que está um pouquinho complicada a situação, mas vamos aqui tentar estabelecer o que houve. Inácio ajuizou uma ação com pedido de indenização, reparação por danos morais e materiais contra Alícia. Então, Inácio autor, Alícia ré, houve uma sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de Inácio e condenou Alícia somente ao pleito de indenização por danos morais. Ou seja, a sentença julgou procedente, em parte, o pedido de Inácio e condenou somente em danos morais, tendo julgado improcedente os danos materiais. Então, o que a gente percebe aqui é que há uma sucumbência recíproca. Todas as partes, de certa forma, perderam. Alícia perdeu porque foi condenada a pagar a indenização por danos morais, e Inácio também sucumbiu porque o seu pleito de indenização por dano material não foi atendido. Então aqui é o que a gente entende como sucumbência recíproca. E aí, diante dessa situação, ambos interpuseram recurso adequado. E o acórdão do tribunal, o tribunal julgando ambos os recursos, julgou improcedente o recurso de Alícia e procedente o recurso de Inácio, de forma que a sentença foi reformada e Alícia passou a ser condenada então por danos morais e danos materiais. Então, ao final, pelo crivo do Tribunal de Justiça, que julgou os recursos, Alícia, que antes tinha sido condenada somente em danos morais, passou a ser condenada também em danos materiais. Tá? Então, acho que ficou mais claro agora um pouco a situação. Então, vamos observar as assertivas e vamos verificar se estão certas ou erradas. A primeira assertiva. Como se observa na situação acima apontada, Alícia interpôs recurso e experimentou a piora na sua decisão. Aqui seria na sua situação. Desse modo, o acórdão que reformou a sentença violou o princípio do reformatio impégius. Vejam, o que essa assertiva aqui tenta trazer? Alícia, ela tinha uma situação de estar condenada a pagar indenização por danos morais e apresentou o recurso. E apresentando o recurso, ela teve a sua situação piorada, porque ela passou a ser condenada tanto por danos morais e também por danos materiais. Então a assertiva, ela tenta nos trazer a ideia de que essa sentença violou o princípio do reformatio impégius. Esse princípio, ele nos informa que a parte que interpõe um recurso, ela não pode ter a sua situação agravada, ela só pode ter, no máximo, ali a sua situação melhorada por uma reforma do julgado. Mas vejam, essa assertiva, ela não está correta porque aqui a situação ela é outra. Tanto Alícia quanto Inácio interpuseram recurso. Então não foi o fato do recurso de Alícia que ensejou a reforma da decisão para condená-la também em dano material. Mas essa condenação ela advém do recurso do Inácio. Então aqui o princípio do reformatio impégius ele não estaria sendo violado. Tudo acontece de forma legal, tendo em vista que ambas as partes apresentaram recurso. Tá bom? Então aqui a assertiva não está correta. A segunda assertiva. O recurso utilizado pelos recorrentes foi o recurso de apelação. E tal espécie admitiria a possibilidade do recurso adesivo. Essa assertiva aqui, ela está correta. O recurso adesivo é quando a parte aproveita o recurso da outra para também apresentar uma impugnação. Só que a legislação ela traz certas limitações à apresentação, à interposição do recurso adesivo. E uma das limitações é justamente a espécie recursal. As espécies recursais que admitem a
a interposição do recurso adesivo são recurso de apelação, recurso extraordinário e recurso especial. Como um recurso utilizado pelos recorrentes foi o recurso de apelação, tendo em vista se tratar de uma sentença, então aqui a questão está correta. Tá certo, pessoal? Bom, como eu falei no início, são questões simples, bem básicas para a gente fixar o conteúdo, relembrar algumas coisas, e fico à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos. Podem entrar em contato comigo, podem solicitar a professora que disponibiliza meu contato, não tem nenhum problema em relação a isso. E o meu intuito é ajudar. Espero que todos estejam bem, com saúde, extensivo aos seus familiares, e até uma próxima oportunidade. Tá? Boa noite para todos.